Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do Screencast Brasil. Aqui quem fala é Cristiano Maia e essa é a segunda videoaula da série em que estamos aprendendo a trabalhar com o campo Grupo X do CBLOD alinhado ao Joomla. Bom, na primeira videoaula nós criamos um formulário para desenvolver um módulo semelhante a esse aqui do Screencast Brasil, em que o usuário, no momento em que se cadastra, insere os seus dados, nome, username e as suas especialidades, e o nível de sua especialidade. Bom, se você não assistiu a primeira videoaula, é muito importante que você retorne e assista essa videoaula. Essa segunda videoaula será bastante simples. Em alguns passos nós vamos conseguir imprimir os dados do usuário aqui no nosso front-end e depois com o HTML nós vamos fazer a formatação para que fique parecido com aqui do Screencast Brasil. Vamos lá então? Bom, então nós temos aqui nosso projeto para a videoaula, totalmente em branco. E aqui nós já logamos, estamos na área administrativa do Joomla. Então nós vamos acessar aqui o nosso CBLOD só para a gente verificar alguns detalhes. Vamos aqui no nosso tipo de conteúdo, User. Nós reaproveitamos aqui o tipo padrão do CBLOD User e acrescentamos alguns campos especiais, como foi em especial, que é o caso do nosso grupo X, que no caso o nosso campo qualificação X. Desses campos aqui para nosso módulo, nós vamos precisar do campo username, username e o nosso qualificação X. Somente por exemplo, em especial nós temos que dar atenção aqui para o qualificação X, depois vocês podem implementar o projeto de vocês conforme desejarem. Tá certo? Então, para iniciar a nossa videoaula de hoje, nós vamos aqui criar um tipo de listagem do CBLOD, tá certo? Para que nós possamos fazer a impressão dos dados do usuário no front-end. Então, clicamos aqui em listas e tipos de busca do Joomla e vamos clicar em novo. Aqui nós vamos selecionar o tipo de conteúdo para o qual nós iremos fazer essa listagem, que é o nosso tipo de conteúdo user. Certo? Então aqui nós estamos no painel de listagem e tipos de busca do CBLOD e nós vamos dar um nome para esse tipo de busca, para essa listagem que nós iremos desenvolver. Vamos chamá-las de usuários. E vamos salvar. Vamos selecionar aqui nossa app folder para user e vamos salvar. Lembrando que essa app folder é somente para você organizar melhor o seu projeto. Tá vendo? Quando você seleciona ela aqui e salva o seu tipo de conteúdo ou tipo de busca, os campos relacionados a essa app folder já ficam pré-selecionados para você aqui, para você ter uma maior agilidade ao desenvolver o seu projeto. Então nós salvamos, automaticamente o CBLOD ele já seleciona aqui em List. Tá? Então nós vamos clicar aqui em Template, para que nós possamos então selecionar um template para a nossa listagem. O CBLOD, por padrão, ele tem aqui dois templates, que é o blog e o modelo de tabelas. Nós vamos selecionar blog. Automaticamente ele seleciona aqui, habilita para nós essa opção item. E é aqui que nós vamos selecionar os nossos campos, os quais nós queremos que esse tipo de listagem faça impressão lá no nosso front-end. Vamos clicar aqui em item. E vamos selecionar os campos que nós precisamos para a nossa listagem, que é username, username e qualificação X, que é o nosso campo grupo X. Tá certo? Bom, aqui é somente isso. Só para recapitular, no momento que nós criamos o nosso tipo de conteúdo de busca, nós selecionamos lá o tipo de conteúdo a que nós queremos referir. E aqui o CBLOD automaticamente cria esse campo e seleciona para a gente. Só para vocês terem para saberem de onde está vindo o nosso conteúdo, como que está vindo o nosso conteúdo. Então esse campo CCK é o qual seleciona o tipo de conteúdo da nossa listagem. Tá certo? Aqui por enquanto é só isso. Tá? Vamos salvar. E vamos
fechar. Salvar e fechar. Agora que nós já temos nossa listagem, nós precisamos criar um módulo para fazer essa listagem. Vamos aqui em gerenciar módulos. Vamos aqui em clicar em novo. O CBload já apresenta para nós aqui, ó, mod list, form e search. Vamos clicar aqui em novo para você ver o módulo padrão que o CBload apresenta. Então, vamos clicar aqui em CBload list. Aqui é padrão do Joomla. A gente vai selecionar um módulo. Então, nós vamos dar um nome para esse módulo. Usuários. Vamos selecionar o nosso tipo de busca, search type, tá? Que é usuários que nós criamos. Aqui não precisa mudar, nós vamos alterar essas funções lá no nosso tipo de busca. E aqui vamos selecionar uma posição. Vamos colocar aqui below. Tá? Então, setadas essas opções, já devem imprimir os dados dos nossos usuários lá no front-end. Vamos dar uma olhada. Atualizando. Aí já apresentou para nós no formato padrão do CBload, aqui no formato do CBblog. Aí aqui nós agora vamos precisar fazer um template override e formatar a impressão da forma que nós queremos. Bom, está tudo desconfigurado aqui, né? Vamos então aqui iniciar o nosso template override. Eu estou utilizando o Aptane Studio, recomendo, é uma ótima IDE, ainda mais para quem está aprendendo, é excelente, recomendo. Então nós vamos aqui em Sebione, templates, né? Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem melhor. Então aqui eu estou na raiz do nosso projeto, templates, Sebione, positions, e dentro de positions nós vamos criar uma pasta. Essa pasta deve ter o nome do nosso tipo de busca que nós criamos. Qual que é o nome do nosso tipo de busca? Usuários. Certo? Dentro da pasta usuários, nós vamos criar outra pasta. Uma pasta chamada item. Por que item? Deixa eu voltar para vocês entenderem melhor. Porque aqui, ó, no nosso tipo de busca e listagem, nós criamos aqui nossos campos nessa aba item, né? Então, por isso, o nome da pasta item. Certo? E dentro dessa pasta item, nós vamos criar um arquivo chamado mainbody.php. E mainbody.php porque aqui no CBload, por padrão, ele nos permite setarmos nossos campos em algumas posições, né? E nós utilizamos aqui a posição mainbody. Se você tivesse, por exemplo, acrescentado um campo em qualquer outra posição aqui, por exemplo, topbody, você deveria então criar um arquivo chamado topbody. Tá ok? Vamos salvar aqui e vamos voltar aqui no nosso PHP. Aqui então nós vamos criar o cabeçalho padrão do Joomla, para que não tenham acesso direto à nossa aplicação. Criado esse arquivo e salvando, o CBload já vai entender que temos um template override e ele vai tentar imprimir o que tem nesse template. Como o nosso template está em branco, aqui deve então ficar em branco. Aqui está o padrão, né, que é o CBblog. Ele está imprimindo o padrão aqui. Como nós criamos um arquivo lá mainbody, ele vai entender que nós estamos tentando fazer um template override e vai tentar imprimir o que temos lá. Mas como nós não temos nada, vai ficar em branco. Ok? Vamos clicar aqui então um F5 para atualizar. Tá certo? Então tudo que nós acrescentarmos aqui nesse arquivo, o CBload vai imprimir para a gente lá. Então vamos fazer aquele velho exemplo, olá mundo, né? Só para a gente ver como funciona. Então ele está fazendo a repetição desse olá mundo, a quantidade de vezes que ele deveria então fazer a repetição dos nossos dados lá vindo do banco de dados. Tá ok? Vamos voltar aqui então
nosso PHP e vamos começar a fazer a codificação do nosso template. Então, uma dica que eu vou deixar para vocês é fazer o debug da variável CCK, que é o padrão, que é o objeto que o Cbloat nos retorna aqui no nosso view main body, tá? Então, para fazer isso, você vai colocar aqui, ó, print r, né, e colocar a nossa variável CCK aqui dentro. Assim você consegue ver tudo que o Cbloat está retornando para a gente. Se todos os campos que nós selecionamos lá na nossa listagem, eles estão sendo retornados. Vamos dar uma olhada aqui no nosso projeto. Olha só, ele retorna tudo. Poxa vida, mas dessa forma fica difícil a gente ver, né? Bom, então a gente deu duas opções. Uma delas é utilizar aqui, antes e depois do nosso print, você fazer um echo da tag pré. Tá? E depois do nosso print, fechar a tag pré. Essa tag ela formata para a gente um objeto. Tá? Então você consegue ver melhor aquela formatadinha. Tá vendo? Formatou para a gente. Então aqui, ó, nós temos aqui o nosso campo username. E dentro do nosso campo username, nós temos várias propriedades que podem ser acessadas aqui no nosso template override e utilizadas, né? Que é o nosso username. Temos aqui então o nosso grupo X, né? Que é o qualificar X. E dentro do nosso qualificar X, nós temos um array com os outros dois campos. Que nós aprendemos lá na primeira aula, né? Que é a especialidade e avaliação. Tá certo? Então é uma dica que eu deixo para vocês. Ou então, ao invés de utilizar aqui a tag pré, você utiliza um componente chamado JDump. Ele executa as funções equivalentes a vardump e printr. Tá? Bom, vamos lá então. Começar aqui o nosso código. Primeiro a gente vai... Deixa eu fazer aqui um comentário aqui para não ficar imprimindo nosso printr. Caso a gente precise, a gente volte aqui. Bom, primeiro de tudo, vamos começar... Vamos criar variáveis para ficar mais fácil de entender. Então vamos clicar aqui, ó, nome do usuário. Nome, vamos clicar aqui nome, tá? E vamos chamar a nosso valor CCK, né? Get value e o nome do campo. O nosso campo aqui, vamos olhar aqui no nosso vardump para ver se a gente consegue ver. Qual que é o nosso campo para nome? É o username, tá? Então, você utilizando aqui o printr, fica bastante interessante para você verificar certinho os nomes, né, dos campos e de repente estar utilizando alguma outra propriedade aqui, tá bom? Então, aqui nome é CCK, getValue, username. Vamos criar aqui outra. Vamos colocar o username. Vamos colocar CCK, getValue e nome do campo, que é username. Tá? E nosso grupo X, vamos chamar ele de qualificação. Qualificação. Padrão aqui sem acento e sem espaço. CCK get value qualificação X. Tá? Vamos tentar imprimir esses dados aqui agora. Vamos colocar aqui, ó. Vamos dizer assim, echo nome do usuário ponto nome, certo? E vamos dar um espaço aqui só para a gente ver o que acontece. Tá lá. Nome do usuário Cristiano Maia, nome do usuário Fabrício Massa, nome do usuário Henrique Souza e nome do usuário Francisco da Silva e Jaime Henrique, tá? Para agilizar e a nossa aula não ficar muito longa, eu deixei pronto um HTML e vou estar disponibilizando para vocês para download também, e vocês poderão utilizar aí no aprendizado de vocês, tá? Então eu vou colar esse HTML aqui e vou explicar para vocês o que nós vamos fazer. Tá?
Eu estou utilizando aqui as classes do Bootstrap, né, que é o nosso modelo aqui no nossa videoaula, né? Então, você utilizando dentro do Bootstrap, você não vai ter problema nenhum, não precisa adequar ao seu projeto, tá? Então, aqui, essa parte, daqui até aqui, é onde nós vamos trabalhar o nosso campo grupo X, tá? Aqui nós vamos recuperar a nossa variável do nome do usuário. Vamos até colocar aqui já o nome do usuário, né? Então eu vou dar um PHP, fechar, eco, nome, PHP, eco, username, tá? E aqui nós vamos trabalhar o nosso grupo X. Lembrando que o nosso grupo X ele é um array, né? Então nós precisamos criar aqui um for each para que nós possamos iterar esse array e recuperar os valores, os campos que contém este array, tá? Então vamos fazer assim, for each. Deixa eu abrir aqui, PHP, né? PHP. E vamos fazer assim, ó, for each. Vamos chamar aqui a nossa variável qualificação, né, que é nosso array, as. Vamos colocar aqui a chave do nosso array e user. Vamos chamar a nossa variável user. Aqui, vamos colocar 2 pontos, vamos fechar o nosso PHP. Aqui vamos dizer, vamos abrir o nosso PHP. End. Tá? Fiz dessa forma que aqui dentro nós vamos usar HTML. E aqui dentro é que nós vamos colocar esse pedaço de código. HTML. Vou colocar aqui. Então aqui nós vamos retornar o nosso campo especialidade, né? Para fazer isso nós vamos fazer o seguinte. Então aqui nós colocamos, só para explicar para vocês melhor, aqui nós temos o array e dentro do array nós temos os campos, os nossos campos, né? Que é o campo especialidade e avaliação. Aqui nós estamos fazendo um resultado e aqui nós vamos iterar esse resultado, chamando os nossos campos, certo? De que forma nós vamos fazer isso? PHP, eco, user, o nome do nosso campo. O nome do nosso campo é especialidade. Vamos colocar aqui value, tá? Vamos ver se isso está funcionando. Às vezes dá algum erro em. Então já está funcionando. Especialidade Fireworks, CSS, Photoshop, Cblood e Joomla. Tá certo? Está começando a tomar forma o nosso layout. Aqui em nível, nós vamos retornar o campo avaliação, que tem o valor lá de 0 a 100. PHP, eco, user, avaliacal, né? Sem acento e sem espaço e velho. Então agora deve aparecer para nós as skills, né? As barrinhas. Vamos ver? Olha lá. E agora, pessoal, nós precisamos aqui de 4 colunas, né? Para fazer isso, nós vamos voltar aqui em nossas listas, né? Em busca do Cblood e vamos acessar aqui, ó, list, template. E aqui nós temos essas configurações. E nós vamos acrescentar essa configuração aqui que diz a quantidade de itens. Nós queremos
nesse primeiro bloco, 4. A quantidade de colunas, 4. Né? E aqui nos demais nós vamos colocar 0. Opa, 0 e 0. Só para vocês entenderem. Nós temos aqui o bloco top, o middle e o bottom, que é como ele está imprimindo aqui, ó, no bloco top, middle e bottom. Nós queremos só imprimir o bloco top, com 4 itens em 4 colunas. Tá? É isso que nós fizemos aqui, 4 itens em 4 colunas. List, template. E vamos salvar. Vou dar um F5 aqui agora, para ver se está funcionando. Bom, nós temos aqui então 4, né? E agora esse último aqui que sobrou é porque no nosso módulo, vamos fechar aqui, nós deixamos lá, eu até falei que nós iríamos configurar isso aqui, mas vamos voltar, ele fica mais simples e vamos colocar 4 também. Nosso módulo usuário. Vamos colocar 4. Vamos dar F5 agora. Ó, 4. Vamos tirar nosso pré aqui. Esse pré que deixa aquela formataçãozinha ali. Bom, pessoal, para quem não sabe PHP, array, for each, os laços de repetição que nós utilizamos aqui nessa videoaula, com certeza essa videoaula ficou um pouco mais complexa. Então eu vou concluir a aula por aqui. O resultado que nós queríamos ficou bastante semelhante aqui ao do Screencast Brasil, né? Com alguns detalhes que vocês devem então implementar no projeto de vocês, né? Com certeza aí tem muitas coisas legais que dá para fazer utilizando o campo Grupo X. Eu vou estar disponibilizando para vocês esse código para que vocês possam entender melhor, né? E vou concluindo essa aula por aqui. Um grande abraço para vocês, espero que tenha ajudado.